Queria compartilhar com os irmãos um texto, está lá em João, capítulo 3. Em geral, quando a gente pensa em João, capítulo 3, todo mundo já diz de cor, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas antes de João 3,16, tem alguns versículos que eu queria comentar, apenas 2 versículos, mas em cima desses 2 versículos a gente falar um pouco nessa manhã. Normalmente, nesse primeiro domingo do mês, nós faremos a ceia do Senhor e nós decidimos, como igreja, de que enquanto não houvesse cultos abertos, nós não faríamos a ceia. Então, estamos cumprindo rigorosamente. Mas esse é o domingo que nós temos para falar, que tradicionalmente nós falamos sobre a cruz de Cristo. E eu queria manter assim essa tradição, porque para mim é muito caro a gente lembrar da cruz de Cristo, porque estamos aqui por causa de Cristo. Se o sacrifício de Cristo não fosse verdade, se nada daquilo tivesse acontecido, se Cristo tivesse morrido naquela cruz e ressuscitado, a nossa fé seria vã. A nossa fé só não é vã porque tudo isso é verdade, porque tudo isso aconteceu. E nós olhamos muitas vezes para a cruz e vemos a cruz como algo diferente. O mundo inteiro, hoje, quando nós vemos uma casa, passamos em frente e vê-se uma cruz, as pessoas pensam logo em ali existe uma igreja, ali existe alguém que professa a Cristo. Mas o que é a cruz efetivamente para nós? A cruz é um símbolo da nossa fé ou é um objeto de adoração? Em cima disso que eu queria parar para pensar. Quando nós olhamos para a cruz, o que é que vem na nossa mente? Quando tu olha para a cruz, o que tu vês? Um símbolo de fé ou um objeto de adoração? Durante muito tempo, as pessoas começaram a desenvolver uma certa religiosidade e passaram a ter motivos de adoração em objetos. E um desses é a cruz. A palavra de Deus fala assim, em João 3, 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus estava falando essa frase, na verdade era um complemento daquilo que ele estava explicando para Nicodemos. Nicodemos, que era um mestre da lei, sabia tudo da lei, tinha dúvidas com relação ao reino de Deus. Ele não conseguia entender a proposta do reino de Deus através de Jesus Cristo. Então, Jesus usou de uma série de metáforas, falou do vento, falou do renascimento, mas ele não entendia. Então, ele disse, eu vou agora falar de uma coisa que tu entende, da lei. E aí, Nicodemos não tinha como não entender, porque era exatamente aquilo que ele era mestre. Quando Jesus falou disso para ele entendeu claramente, porque ele sabia a mensagem que Moisés tinha deixado naquele momento em que o povo estava passando dificuldade no deserto. O povo de Israel estava insatisfeito com a vida no deserto, depois de um longo tempo gasto aí contornando todas as questões do deserto. Só que era interessante porque, ao mesmo tempo que o povo de Israel estava cansado de estar ali no deserto, também no deserto foi um momento onde o povo de Israel foi alimentado. Deus derramava maná todos os dias. E mesmo assim o povo reclamou do maná. O povo reclamou da comida. O povo reclamou da companhia. O povo reclamou de tudo. E o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos tudo, passamos sim por deserto, por provas, estamos agora todos nós juntos, o mundo inteiro passando por uma grande prova, chamada coronavírus. E muitos começam a botar culpa até em Deus. Algumas vezes já escutei isso. Outros não falam abertamente, mas veladamente pensam, onde está Deus que está permitindo isso? Por que Deus não abrevia? No deserto, o povo está falando exatamente isso. Por que Deus não abrevia esse nosso caminho, nos dá de uma vez a terra prometida? A gente está no meio do deserto, aqui só olha para o lado, é pedra, 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 e só tem para comer maná. Que pena que a gente não pôde experimentar o maná. Eu queria saber que gosto tinha o maná. Aquele povo, ele simplesmente rejeitou a bênção de Deus. E porque rejeitou a bênção de Deus, então sobre ele veio uma terrível consequência. Sobre os nossos pecados, sempre há uma terrível consequência. Isaías fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus.
Deus não consegue compactuar com o pecado. E nós vemos durante todo o livro da Bíblia, nos mostra claramente que a consequência máxima do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É a paga pelo pecado. E eles estavam vivendo exatamente isso. A sua rebeldia gerou morte. Meus irmãos, o que a gente pode ver lá no texto de Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, é a seguinte narrativa. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. Ora, o Egito é um exemplo do mundo. Então ele diz assim, olha, por que nos tirou do mundo? Lá no mundo estava tão bem. Nos trouxe agora para cá, para ficar debaixo da bênção de Deus, e olha só que nós estamos no meio do deserto. O deserto é necessário. A nossa alma tem fastio deste pão vil, o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Há necessidade do arrependimento, do reconhecimento do pecado. E aí a consequência foi, ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse, Senhor, a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Todo aquele que olhar para a serpente, que dedicar a sua fé. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava, vivia. Olha, esse texto aqui de Números é interessante porque ele dá um panorama que é muito próximo daquilo que nós vivemos muitas vezes. É interessante como nós somos murmuradores. E aí não é um, dois, todos nós somos assim. Alguns murmuram e verbalizam isso para os outros, mas outros pensam. Mas Deus conhece o nosso pensamento. Muito antes da palavra vir à nossa boca, Deus já sabe o que está no nosso coração. Toda essa murmuração, Deus já conhecia e sabia exatamente onde é que ia parar. Nesse texto, nós vemos Moisés levantando a serpente para que o povo fosse curado, mas a ideia ali não era que a serpente fosse mirada, mas sim que Deus fosse glorificado. A ideia não era que a serpente fosse um novo Deus para ser adorado, mas que através da serpente as pessoas lembrassem que Deus é quem enviou aquela serpente a eles. E Deus enviou aquela serpente a eles por causa do pecado, e porque eles reconheceram o seu pecado, então eram curados. A ideia da serpente era terapêutica, mas em dois sentidos, não só terapêutica do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. Um retorno à aliança de Deus. Deus nunca trocou a sua aliança, Deus nunca esqueceu da sua aliança, Deus nunca abriu mão da aliança. Assim foi no povo de Israel, assim é conosco. Deus não esqueceu de nós. Não é por causa da pandemia que Deus nos abandonou, não. Deus está do nosso lado. Deus fala que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não abriu mão de estar conosco. Com pandemia ou sem pandemia, Jesus continua do nosso lado. Andando pelo deserto, Jesus está do nosso lado. O povo abriu mão disso. Mas quando reconheceu isso, então ele passou a ter vida novamente. Note, não era a serpente um objeto de adoração. Deus jamais faria para si um outro objeto de adoração, porque Ele é a própria adoração. Devemos adorar a Ele, somente a Ele, e nele confiar. Mas abrimos mãos. A serpente foram postas no deserto por Deus, por causa do povo, porque pecou. A similaridade que muitas provas que nós passamos em nossas vidas também são colocadas por Deus para nós, porque nós pecamos. Eu gosto muito da figura do ouro, eu acho muito legal, em que
uma vez eu li uma história de como é que um ourives trabalha. Então ele pega para fazer uma aliança, começa aqui, ó, bonitinha aliança, meus 25 anos de casado. O ourives, ele pega um pouquinho de ouro, põe lá num cadinho e toca-lhe fogo. Toca fogo. E quando tu pensa que está no final, já derreteu, aí ele põe mais fogo. E aí começa a brotar borras pretas, então ele põe mais fogo. E aquelas borras pretas são as impurezas que estavam lá dentro do ouro e que ninguém percebia. Então, até que tudo aquilo sai, aquela nata sai, e aí ele pode se enxergar naquele ouro. Então, ele diz, bom, agora está pronto. Fica como um grande espelho. E aí ele derrama, faz o seu molde, e ali ele trabalha. E ao final de tudo, ele ainda pule. Vai pulindo, para que não fique nada. E aí, então, fica aquela joia bonita, bem acabada, brilhosa. Assim as nossas vidas. Temos que passar pelo fogo, e muitas vezes um fogo ainda mais forte. Mas tudo isso é para que no futuro nós sejamos plenamente limpos e prontos. E que espelhemos a imagem de Deus. Assim como o ourives se enxerga no ouro, assim Deus tem que se enxergar em nós, para que todos possam ver em nós a glória de Deus. Todos. Fomos chamados para isso. O problema é que nós nem sempre vemos as coisas dessa forma. A similaridade que existe, então, entre a serpente de Moisés e a cruz é exatamente essa. Da mesma forma que Deus mandou colocar naquela haste uma serpente, Deus mandou que Jesus fosse erguido naquele madeiro. E nós olhássemos para o madeiro, para a cruz, e ali percebêssemos o quê? Jesus. Não é a cruz o mais importante, mas aquele que morreu na cruz. Mas não é só porque morreu, porque muitos morreram na cruz através da história. Nós vamos ver a questão do madeiro sendo falado desde lá de Deuteronômio, ou seja, é muito antigo. Não há novidade nessa dor terrível da morte pela cruz. Não há novidade naquele tipo de morte que era totalmente desumano. A novidade é que alguém passou por tudo isso e ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou. Só Jesus. A palavra de Deus nos fala, lá em Deuteronômio, é interessante lembrar, que ele diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Meus irmãos, que bênção. Por causa da cruz, porque um dia aconteceu a cruz, porque um dia Jesus foi levantado no madeiro, hoje nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Hoje nós temos vida. Assim como aqueles que olharam para aquela serpente e abriram mão dos seus pecados e reconheceram que aquela serpente estava lá por causa do seu pecado, assim nós podemos olhar para a cruz e reconhecer que Jesus Cristo um dia morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. E assim como naquele tempo de Moisés, as pessoas foram libertas da morte, assim nós hoje temos acesso à vida eterna, fomos libertos da morte. Essa é a similaridade que o texto nos mostra. Mas vamos avançando. Por que então, se é tão clara a similaridade, por que nós complicamos as coisas? Por que nós bagunçamos? Diz a palavra de Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nos deixa claro que nós pecamos e fazemos exatamente igual àquele povo no meio do deserto. Quem aqui pode dizer que não está no deserto? Eu estou no deserto. Cada um de nós tem o seu próprio deserto. O deserto ele se torna maior ou menor, dependendo da forma como nós encaramos a ele. Nós olhamos para o deserto e vemos o quê? O tamanho das montanhas, o tamanho das pedras. Tudo isso, nós é que damos. É interessante
a gente pensar na visão da formiga e do elefante. Uma formiga, quando olha um montinho de areia de 10 centímetros, diz que é um monte gigantesco. O elefante pisa por ele e nem nota. Mas vão ter outros montes que o elefante vai olhar e dizer, uau, que gigantesco. Mas então Deus olha para esse monte e diz, isso não é nada. Nós temos que lembrar sempre que existe alguém que está acima de todas essas coisas. E que olha para todas essas coisas e diz, isso não é nada. O meu poder é muito maior do que isso. Eu sou muito maior do que isso. E eu posso trazer vocês para isso, para contemplar essa graça de olhar para os montes e perceber que eles são nada. Basta que nós contemplemos a Deus. Quando nós olhamos a Cristo naquela cruz, quando nós percebemos Cristo naquela cruz, nós fazemos isso. Meus irmãos, é interessante que nós olharmos a cruz como sendo um símbolo. Nós vamos pensar que todo símbolo, junto com ele, traz uma mensagem. Eu me lembro quando uma das coisas que eu estudei bastante na minha vida foi marketing. E o primeiro curso que eu fiz de marketing, a primeira pós que eu fiz de marketing, a gente trabalhou muito a questão de marcas. E aí está olhando aqui a camisa do nosso amigo Rubem, ele está com a camisa que tem aquele swash da Nike. Todo mundo que vê aquela marca da Nike, imagina assim, não, ali é um certo, né? Um correto que dá na prova, né? E, na verdade, quando o criador daquela mensagem fez isso, não era nada disso. A ideia daquilo ali era que demonstrasse uma ave que passa rápido, então era uma asa estilizada de um pássaro que passou muito rápido. Porque assim era para ser a chegada da Nike no mercado, ia ser uma coisa avassaladora, muito rápida, e queria tomar conta de todas as coisas de forma muito rápida. E os outros concorrentes iam só ficar olhando o rastro enquanto ela passava. Se a gente olhar a história da Nike, verdadeiramente isso aconteceu. Mas ninguém imagina que aquele formato era exatamente isso. Assim, a gente passa para pensar em vários outros formatos. A gente tem aquela outra empresa também americana, FedEx. Se a gente parar para olhar o símbolo da FedEx, entre o E e o D, de FedEx, ele aparece uma seta. Poucas pessoas param para ver aquilo ali, porque aquela seta indica que ela alcança as coisas. Quando a gente olha a Amazon, a gente vê embaixo, entre o A e o Z, vê uma setinha amarela que tem uma espécie de um sorriso, mas está dizendo que ela vende de A a Z qualquer coisa. Todo símbolo tem uma mensagem. Qual a mensagem que os símbolos cristãos trazem em si? Os símbolos cristãos históricos, todos eles têm uma mensagem. O primeiro símbolo mais conhecido de todos os cristãos era o peixe. Durante muito tempo eu fiquei pensando, mas por que peixe, né? Eu ficava imaginando eu como um peixe. E aí, onde é que encaixava Jesus nessa história? Eu digo, não tem nada a ver. E eu tinha dificuldade de entender o porquê do peixe. Até que um dia eu li. Pesquisando, descobri que, na verdade, aquela palavrinha que está embaixo ali é uma palavrinha grega. E que é a palavra para peixe. E que em letras maiúsculas é um acróstico. E fala Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Meus irmãos, todo símbolo tem uma história. Imagino que nos primeiros cristãos, ser cristão era algo muito difícil, era algo que era proibido. Então, para que um cristão se identificasse a outro, ele tinha medo de dizer que ele era cristão. Então, era comum as pessoas sentarem, conversarem, e enquanto estavam conversando, alguém vinha e riscava na tela, riscava no chão, uma meia-lua, assim. Então, se o outro olhasse, riscasse, completasse o peixe, ele saberia, é um cristão. E assim ele identificavam porque era quase um símbolo secreto, porque de fato tinha que ser secreto, senão era a morte. E assim foram criados vários símbolos. Então, os grandes estudiosos com os símbolos cristãos fizeram muitos estudos em cima das catacumbas romanas, porque lá, desde os primeiros cristãos,
viam os símbolos que identificavam os túmulos dos cristãos. E lembrando que as catacumbas eram um lugar onde as pessoas também, os cristãos, faziam inclusive cultos, porque tinham que fazer escondidos. E nos lugares de culto tinha lá uma marcação indicando onde é que era o lugar do culto, mas eram símbolos que eram secretos, e o peixe era um símbolo secreto. Não tem nada a ver com muitas coisas que as pessoas falam por aí. É peixe, porque peixe em grego é um acróstico. Serve de um acróstico que fala Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Também o P e o X, que eu ficava pensando, por que P e X? Ex-ho, que é a letra que inicia o nome de Cristo em grego. Também porque a pomba, porque era a manifestação do Espírito Santo. Quando Jesus foi ali batizado, o Espírito Santo veio na forma de pomba. Porque o cordeiro, porque era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, onde é que entrou a cruz? Não entrou. A história mostra, a história da igreja mostra que durante muitos anos, muitos mesmo, 300 anos, a igreja sequer citava a cruz como sendo seu símbolo, porque a cruz era um símbolo de morte. A cruz era um símbolo odioso. Imagina alguém que hoje fosse morto numa cadeira elétrica, ia colocar na porta da sua casa o desenho da cadeira elétrica? Nenhum familiar faria isso. As pessoas se sentiam irmãos de Cristo. As pessoas não queriam expor a cruz como sendo o símbolo de horror, como sendo seu símbolo. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, nas igrejas, Paulo pregava a mensagem da cruz. E dizia, a mensagem da cruz é loucura. Por quê? Porque o mundo vê na cruz o símbolo de horror, mas nós vemos na cruz, a cruz vazia, o símbolo da nossa salvação, porque Cristo morreu naquele instrumento de terror, mas ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Meu Deus, que maravilha a gente poder contemplar isso, entender isso. Os cristãos primitivos já entendiam isso. E entendiam a cruz como tortura e morte, mas a mensagem da cruz era pregada e vivida. Porém, a cruz não era um símbolo para se ostentar. Muitas pessoas hoje ostentam a cruz em seus lares, ostentam a cruz nos seus peitos, tatuam uma cruz, mas qual dessas N cruzes que existem por aí no mundo é a cruz de Jesus? Nenhuma. Meus irmãos, eu não estou aqui falando contra aqueles que têm uma cruz. Não é isso. Mas estou tentando mostrar para os irmãos que a cruz, se não for um símbolo de fé, não serve para nada. A cruz por si só não faz nada. A única coisa que a cruz mostra é que existiu um dia alguém que morreu ali. Mas quantos malfeitores morreram naquela cruz? Quantas pessoas boas e más morreram? Mas quantos ressuscitaram? Apenas um. E aí vem o ponto. Vamos lembrar que até o Concílio de Nicéia, a cruz não existia como símbolo. Ela passou a existir porque o Constantino teve lá uma visão um pouco antes da batalha, e aí descobriu que naquela visão, se colocasse a cruz como símbolo da sua tropa, então ele venceria. Então ele colocou uma cruz, sem ninguém nela, apenas uma cruz. E venceu. E porque venceu, ele disse, então agora todos vão adorar a cruz. E veio o Concílio de Nicéia e ratificou. A partir de agora, todos nós adoraremos a cruz. Mais à frente, outros concílios aconteceram. Em 692 aconteceu um outro concílio em Constantinopla, onde não só a cruz, mas agora botaram uma imagem no centro da cruz e disseram, não podemos mais adorar o Cordeiro. Agora adora-se aquele homem que está na cruz. Mas quem é aquele homem? Quem é aquele que está sofrendo? Quem é aquele ensanguentado naquela cruz? Tem uma música antiga que fala que é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio. Eu creio num Cristo vivo. Se o Cristo está vivo, ele não pode estar naquela cruz, ele não pode ser representado mais lá, porque ele já não está lá. Ele não pode ser representado num túmulo, porque ele não está lá. Aliás, todos os líderes mundiais estão em um túmulo. Moisés está no túmulo, Buda está no túmulo, escolha qualquer um Mahatma, todos eles estão no túmulo. Mas Jesus, não. Jesus não está na cruz. Jesus não está no túmulo. Jesus não está enterrado em algum lugar. Jesus está no céu, assentado à direita de Deus. E essa é a nossa maravilhosa graça revelada. Nós, através de Cristo, podemos agora ter acesso ao Pai, coisa que nós não tínhamos antes. Mas Deus nos deu isso. Então,
O que é a cruz? Deuteronômio fala que maldito todo aquele que for morto no madeiro, um instrumento de maldição. Em Coríntios, vai nos mostrar uma outra visão da graça de Deus. A palavra de Deus nos fala, certamente, a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Deus tornou louco todos os sábios, na medida que todos olhavam para aquela cruz e viam simplesmente um objeto de escárnio. Diz a história que uma das primeiras charges que aconteceu no mundo era justamente de uma cruz com uma cabeça de animal, tentando mostrar o quanto as pessoas que criam naquela fé eram pessoas desqualificadas. Mas desqualificado é o mundo. Desqualificado é o mundo que vive no pecado. Desqualificado é o mundo que vai para as trevas. Nós somos mais do que qualificados, somos mais do que vencedores, porque cremos um Deus vivo. E temos livre acesso aos céus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. É loucura. Porém, para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Pregamos a mensagem da cruz ou adoramos a cruz? Há uma divergência muitas vezes. E entre religiões que se dizem cristãs, exatamente isso acontece. As pessoas colocam nos seus templos, nas suas casas, uma cruz e adoram, se ajoelham diante daquela cruz. Mas o que aquela cruz fez que é capaz de fazer algo? Aquela cruz não faz nada. Mas Deus fala que Deus não abre mão da sua glória e não divide ela com ninguém. Deus não dividiu a sua glória com a cruz. Deus não deu glória à cruz. E Deus usou a cruz. Deus não deu glória àquela serpente no deserto, mas Deus usou aquela serpente no deserto. Deus não deu glória nem mesmo a Moisés. Mas Moisés cooperou com a missão que Deus está desenvolvendo aqui na terra. Cada um de nós é capaz de cooperar com a missão de Deus. Na medida que crê no Senhor, entrega a sua vida a Ele e vive segundo a sua vontade. Não mais adorando as coisas, as imagens feitas pelas mãos do homem, mas adorando aquele que fez todas as coisas. Deus, nosso Deus Criador. Deus poderoso, soberano, Criador de todas as coisas. O problema é que assim como os israelitas passaram a adorar a serpente de Moisés, assim os cristãos passaram a adorar a cruz. Em todo o livro aí do Reis e Crônicas, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, nós vemos a história do povo de Israel, o quanto o povo sofreu porque caiu no pecado da idolatria. Adorar a criatura e não o Criador, fazendo bezerros, cobras e tantas outras coisas para adorar. Deus não se agrada disso. Lá em 2 Reis 18, 14, nós vemos o rei Manassés quebrando todas essas coisas e restaurando o verdadeiro culto a Deus em meio a Judá. Enquanto Israel estava caído, ele restaurou Judá, disse, vou quebrar todas essas coisas. E uma das coisas que ele quebrou foi exatamente a serpente de Moisés. Está lá em 2 Reis 18, 14, diz assim, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Em que momento, quando Moisés construiu, fez aquela serpente, Deus deu a ele um nome para aquela serpente? Em momento algum.
Porque não importava o nome daquela serpente, não era para adorar a serpente, era para olhar a serpente e lembrar dos seus pecados, e olhando para os seus pecados fossem curados, porque creriam no Senhor Deus Todo-Poderoso, que tinha enviado aquela serpente, que tinha enviado a morte, mas poderia tirar da morte para a vida. Da mesma forma, quando as pessoas olham para a cruz, imaginam que aquela cruz pode tirar alguma coisa dela, mas a cruz não pode. Somente Jesus pode. Se nós olharmos para a cruz hoje e lembrarmos de Jesus, amém. Agora, quando nós olhamos para a cruz e adoramos a cruz, o que é isso, senão o pecado da idolatria? Infelizmente, nós temos que chamar o pecado de pecado, meus irmãos. Muitas vezes nós não confrontamos ele e acabamos caindo no erro. Mas hoje é um dia de nós pararmos e refletirmos sobre aquilo que nós fazemos e o porquê nós fazemos. Porque nós temos símbolos. O símbolo traz uma mensagem. Qual é a mensagem da cruz para ti? Qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus e passamos a adorar, chama-se idolatria. A idolatria implica em culto ou adoração a algo ou alguém, e aí tanto faz se é material ou se é imaterial, se é uma pessoa, se é algo real ou não. Tudo isso caracteriza uma atribuição de honra a quem não tem honra. Mas Deus fala que a quem honra, honra. Meus irmãos, a questão está quem senta no trono do nosso coração. Alguns estão colocando serpentes no seu trono. Outros estão colocando cruzes. Mas se nós colocarmos no trono do nosso coração qualquer uma dessas coisas, nós jamais teremos espaço para que Deus ali esteja. Como eu disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus fala em Isaías 42:8, exatamente isso. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens e esculturas. E aí a palavra de Deus é clara, imagens e esculturas. O que vemos quando olhamos para a cruz? O que tu vês quando olha para a cruz? Quando olhamos para a cruz, temos que nos lembrar de quem éramos. E por causa do sacrifício de Cristo, quem nós podemos ser. E aí tem uma escolha que nós podemos fazer. E que Deus nos chama a fazer verdadeiramente todos os dias. Em cada uma das nossas decisões, nós somos chamados a escolher andar no caminho de Cristo ou buscar um outro caminho alternativo. Todos nós temos exatamente essa escolha sempre, todos os dias. Existiu um dia que eu levantei a mão e disse, Senhor, eu aceito. Eu reconheci o chamado, eu entendi o que aquela cruz verdadeiramente é e passei a adorar a Cristo. Mas se isso não refletir nas minhas ações diárias, aquele ato não vai ser simplesmente como um ponto na história, que não tem sentido. Aquele ato de levantar a mão, de aceitar a Cristo, o dia do meu batismo, tudo isso só faz sentido se a minha vida, a partir dali, tiver mudança. Se eu verdadeiramente viver a vida de Cristo. Meu irmão, temos que viver essas coisas, olhar para a cruz e não adorar a cruz. Entender que aquela cruz, sim, é um símbolo e que, sim, tem uma mensagem por trás, a mensagem salvadora de Cristo. Mas não é ela a cruz, não é aquela cruz que vai me salvar, é Cristo que um dia foi pregado e que não está ali. Aliás, não está naquela cruz desenhada, porque sequer nós sabemos qual era o jeito da cruz que Cristo foi pregado. Até hoje existem historiadores discutindo qual o tipo de madeira, que lado foi pregado o pé. Irmãos, as discussões que para mim são completamente irrelevantes, porque o que importa para mim é saber que ele morreu. Importa para mim saber que ele ressuscitou. Importa saber que porque ele morreu e ressuscitou, ele mesmo abriu as portas dos céus para mim. A palavra de Deus fala lá em Colossenses 2, 13 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles naquela cruz. Aleluia. A nossa vitória não é a cruz. Nossa vitória está em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou.
Eu vou insistir nessa manhã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Assim diz Paulo. Meus irmãos, temos um porquê. Olhamos para aquele símbolo e tem uma mensagem. Ele é o símbolo principal? Não, é simplesmente mais um símbolo. Nós vimos aqui vários símbolos cristãos e todos eles têm exatamente a mesma mensagem. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Aquele bom e velho peixinho é isso. Desde aquele peixinho até a cruz, tudo aponta para a mesma coisa, tem que apontar para a mesma mensagem. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, morreu por mim, por ti e me salvou. Todos quantos creram no Senhor foram curados. A cruz, ela verdadeiramente, ela é mais do que simplesmente uma cruz. Ela tem uma mensagem, ela tem um significado. Quando olhamos para a cruz, temos que lembrar do sacrifício de Jesus. Mas lembramos que ele não permaneceu lá. Eu insisto nisso. Jesus não está naquela cruz. Quando nós olhamos a cruz com alguém no centro, eu não sei quem é esse alguém. Mas eu posso ter certeza, não é Jesus. Quando tu olha para a cruz, o que tu vês? Um símbolo de fé, um objeto de adoração. A cruz era sempre e sempre será um objeto de tortura, morte. Não há nada na cruz que seja digno de adoração. A cruz por si só não traz vida. Não adoramos a cruz. A cruz foi apenas um instrumento pelo qual Deus levantou Jesus para que todos pudessem ver e glorificar o seu nome, para que a palavra se cumprisse. Porém, a cruz nos lembra o sacrifício de Jesus e aponta para a justiça e o amor divino. Eu gosto sempre de lembrar que no centro daquela cruz existia a raiz do amor, Jesus Cristo. Ele é o próprio amor, manifesto por nós. Adoramos aquele que usou a cruz para salvar a todos, aquele que venceu a cruz. A cruz não é um símbolo de adoração, é um símbolo da nossa fé no sacrifício de Jesus. E todo aquele que crê será salvo. Segundo o texto que nós vemos no início da nossa pregação que fala. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, nesta manhã, vamos trazer à memória o porquê da cruz. Por que aquela cruz ainda hoje representa os cristãos? Não é porque ela tem algo mágico. Não. É porque através de uma cruz, Jesus Cristo foi morto. Mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. E por causa desse sacrifício que era para mim e para ti. Então, nós não passamos mais por isso. Não precisamos passar pela morte. Porque Deus deu o escape. Deus deu a válvula para que nós possamos sair. Deus mostrou um caminho. O caminho de cruz, sim, o caminho de cruz, o caminho de deserto, sim. Passamos pelo deserto, o caminho que por vezes vai ter serpentes, vai ter perigos, sim, é isso mesmo. Mas Deus nos chamou para isso, para essa jornada, e nos ajuda a caminhar, a passear por essa jornada, a estarmos juntos, a avançarmos dia após dia nessa caminhada. Deus tem isso para nós, Deus tem isso para ti. Receba aí essa palavra e entenda claramente aquilo que tu tens que fazer. Não adore a cruz. A cruz é simplesmente uma figura. Adore a Jesus. Ele não está lá. Adore a Jesus. Olhe para a cruz e lembre dos seus pecados. Era para que tu estivesse lá naquela cruz. Mas pela graça de Deus, tu não está lá. Pela graça de Deus, Jesus morreu lá. Então agora tu pode levantar as mãos para os céus. Agradecer a Deus. Porque não é tu. Não será tu. Jesus morreu por ti. Jesus morreu por mim. Então nessa manhã nós vamos glorificar aquele que é digno. Aquele que fez todas as coisas. Não é a cruz. Não são símbolos. Mas que cada um desses símbolos possa apontar para aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E na tua vida, tu possa viver aquilo que é real, é verdadeiro. Adore a Deus, acima de todas as coisas. Ame ao próximo, como a si mesmo. E viva para Cristo em todo o tempo. Amém?